Significa que minha mensagem está sendo divulgada sobre a grandeza e o sucesso do nosso país, os males do comunismo e desses lunáticos que concorrem à eleição sem voz, sem ideias e sem postura e sem... Não vejo ninguém com boa aparência. Não vejo ninguém com o visual. Você sabe, você precisa ter o visual. Acho que você precisa de algo, mas eles não têm. Eu acho que eles vão desaparecer rápido. E não são social-democratas. Isso não é um social-democrata. São comunistas que estão concorrendo e eles não querem. Deus, eles não querem que coisas bem-sucedidas aconteçam para o nosso país. Eles não querem ter um país bem-sucedido. Acho que eles são meio malucos. À medida que as nações europeias reconstroem seus exércitos, os equipamentos americanos serão os maiores beneficiados. As empresas de defesa vão fabricar a maior parte desse equipamento. Eles querem o equipamento americano porque funciona melhor, não é uma questão de outra coisa. Nós fabricamos o melhor equipamento do mundo. E para esse fim, forneci a outros líderes uma atualização sobre as medidas que estamos tomando para aumentar rapidamente a produção nos Estados Unidos. E eles queriam ouvir isso porque realmente não querem receber em 4 ou 5 anos. Eles querem receber em uma semana. Na verdade, em um futuro não muito distante, estaremos em um ponto assim com as fábricas que estão sendo construídas, as fábricas de defesa. É incrível. A Lockheed está construindo, acho que 5. Algumas delas estão construindo 3, 4 ou 5. E são grandes, isso vai quadruplicar a produção que temos de munições e do próprio equipamento básico. Seja um míssil Patriot, Tomahawk ou qualquer um dos mísseis que fabricamos, fazemos muitos mísseis de diferentes tipos, para diferentes ocasiões. E hoje mesmo, na cúpula, anunciamos 3 bilhões de dólares em novos investimentos em defesa com empresas americanas. E a Lockheed Martin vai estabelecer uma instalação de manutenção de mísseis Patriot de classe mundial, algo muito importante na Europa. Eles receberam um enorme incentivo da Europa para fazer isso. Tudo isso beneficia a nós e a Europa, porque eles estão recebendo o melhor equipamento. A Northrop Grumman está avançando com a venda de tecnologia americana avançada de drones. Na verdade, somos líderes em tecnologia de drones. Muita gente não sabe que nós temos os drones mais sofisticados do mundo. E somos realmente, acho que somos os líderes, mas em breve seremos líderes por uma margem ainda maior. E a Lockheed e a Rheinmetall estão anunciando uma parceria para construir os sistemas de mísseis táticos do Exército, o que é algo muito importante. E a Anduril está anunciando um acordo para construir seus novos mísseis Barracuda, que são mísseis extremamente sofisticados e rápidos. E estamos fazendo isso para a Polônia. Aliás, a Polônia está indo muito bem, com um presidente muito bom, ótimo presidente. Acho que todos esses acordos beneficiam diretamente a indústria e a base de defesa do Zério. E, na verdade, o que isso significa são empregos. E, novamente, preciso dizer que, quando a Toyota anunciou ontem, eu não fiquei tão surpreso, mas todo mundo queria conseguir isso. Acho que vai ser a maior fábrica do mundo, fábrica de carros. E eles estão vindo para os Estados Unidos. E, mais uma vez, eles estão fazendo isso para evitar pagar a tarifa, porque se você fabrica seu produto aqui, não paga tarifa. Se você não fizer isso, paga uma tarifa de 25%, às vezes 35%, às vezes 100%, 200%, dependendo do produto. Por exemplo, estamos indo muito bem com o aço porque cobramos tarifas. Então agora, de repente, a indústria do aço, que estava absolutamente morta há alguns anos, eu a revivi no meu primeiro mandato e ficou muito boa. E aí eles estragaram tudo no mandato do Biden. Que pena. Eles simplesmente jogaram tudo pela janela. Eles não faziam ideia do que estavam fazendo. E eu rapidamente revivi isso no começo deste mandato em 1 ano e meio. E o setor do aço está bombando. Nós nem fabricamos mais alumínio. Agora vamos ter a maior fábrica de alumínio do mundo sendo construída em Oklahoma. Eu amo Oklahoma, 77 de 77 condados, 3 vezes. Isso é ótimo, é um estado maravilhoso. Eles vão construir a maior fábrica de alumínio do mundo inteiro em Oklahoma, começando muito em breve. Ao longo dos últimos 2 dias, tive várias discussões excelentes com outros líderes na cúpula e realizei reuniões bilaterais produtivas com praticamente todos eles. Jantamos ontem à noite, praticamente todos estavam presentes. O presidente Erdogan, da Turquia, assim como o presidente Zelensky. E ele acabou de chegar, como vocês provavelmente viram, fez uma pequena coletiva de imprensa, e também o presidente El-Sher da Síria, que está fazendo um trabalho inacreditável na unificação da Síria. Que trabalho ele está fazendo? A Síria estava um caos com o que aconteceu com o governo anterior. Você sabe, aquele lugar muito perigoso. E agora simplesmente se uniu. Ele fez um trabalho fantástico. As pessoas estão comentando sobre isso.
Em todas as conversas, ficou claro que a América está de volta e estamos mais fortes, maiores e melhores do que nunca. Temos mais empregos, como eu disse, do que jamais tivemos. E somos respeitados novamente, talvez como nunca antes. Somos tão respeitados como país. Por isso eu disse ao secretário-geral, Mark, eu disse, é uma pena que a imprensa não possa ver o que está acontecendo nesta sala. Você viu o grande círculo com todos os líderes de todos aqueles países, e eu não sei, acho que eles deveriam permitir isso. A teoria é que eles não falariam com tanta liberdade e não seria tão bom, mas quem sabe? Foi incrível, na verdade. A união naquela sala era incrível. Realmente um sentimento de amor. Foi meio que algo bem intenso. Havia um amor naquela sala que era maravilhoso. Então esta foi uma cúpula tremendamente bem sucedida. E, novamente, quero agradecer ao presidente Erdogan, à Turquia e a tantos presidentes, primeiros ministros, todos estavam aqui da OTAN, dos países da OTAN. E, em particular, temos que agradecer ao secretário-geral Mark Rutte por ter feito um trabalho fantástico. Ele realmente organizou algo tremendo. O que ele fez foi simplesmente algo... Ele é um unificador. Ele é um grande unificador. Então, posso responder a algumas perguntas. Já fizemos algumas dessas hoje, né? Então acho que não devemos responder a muitas. Acho que não devemos responder. Então, vamos manter um pouco mais curto. E sei que muitos de vocês estão indo para casa. Alguns vão comigo. Então, vá em frente, por favor. Senhor. Sim, com certeza. Não. O cavalheiro bem aqui, o cavalheiro muito alto que é muito inseguro. Ele não quer fazer a pergunta. Ele é um cara bonito, mas é muito inseguro. Vá em frente. Você quer gritar a pergunta? Dê um microfone para ele gritar. Senhor presidente. Sua operação na Venezuela teve sucesso militar e, no entanto, a guerra com o Irã parece ser um beco sem saída estratégico para o senhor. Porque o senhor, aparentemente, eu sou capaz de acabar com a guerra do Irã. Então, acho que estamos fazendo exatamente o oposto. A guerra do Irã foi um tremendo sucesso militar. E você sabe, só posso responder dizendo que eles não vão ter uma arma nuclear. Eu acho que foi. Eu estive lá por um motivo. O Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu chamo isso de desnuclearizar o Irã. E isso aconteceu. Eles nunca terão uma arma nuclear. Esse material está tão fundo debaixo de uma montanha. É uma montanha de granito que desabou em cima disso. Levaria meses para tirar isso de lá. Eu acho que é um sucesso tremendo. O Irã, e você vê que os preços do petróleo estão mais baixos do que quando comecei. E as pessoas gostam de dizer isso. Mas veja, eles não têm mais forças armadas. A força aérea deles acabou. Como eu disse, 159 navios perdidos. O radar deles já era. Tudo acabou. Então, dizer que não foi sucesso, foi um grande sucesso. A mídia falsa diz que vão bem, mas vão muito mal. Eles têm 350% de inflação. Quando a guerra começou, eles tinham tipo 6%, 5%. Eles querem um acordo, mas não sabem como. Então ficam atirando em navios à noite. Sabe, eles estão lidando com pessoas muito boas. Eles estão lidando com Steve Witkoff, estão lidando com Jared Kushner e J.D. Vance, e estão lidando com Marco e Scott. Eles estão lidando com pessoas ótimas, mas não sei, acho que eles são meio loucos, são um pouco malucos. Mas eles nos disseram que gostariam de ir ao funeral. O funeral de uma pessoa que matou muita gente. Khomeini matou muita gente ao longo dos anos. E esteve lá por muito tempo. Não se esqueça que o que fizemos deveria ter sido feito há 47 anos. Poderia ter sido feito a qualquer momento nesses 40 anos. Isso já dura há muito tempo. Eles eram os valentões do Oriente Médio. Então, agora eles são um país bem diferente. Em um dia, todas as defesas antiaéreas deles desapareceram. Isso não significa que eles não vão conseguir um avião em algum momento. Mas tudo se foi. Tudo se foi. Os líderes deles se foram. Eles tinham líderes, mas se foram. E eles tinham outro grupo de líderes. Eles se foram, agora eles têm outro grupo de líderes. Talvez eles também se vão, quem sabe? E sabe de uma coisa? Também posso desaparecer. Sou o alvo principal deles. Está por toda parte. Sou o número 1 porque eles são escória. Agem assim há 47 anos, mas faço o que é certo para o país e para o mundo. Eles precisam ser detidos. E eles mataram milhares a centenas de milhares de pessoas. Eles mataram 52 mil manifestantes nos últimos 3 meses. Ao dizer que não estamos indo bem, eu acho que estamos fenomenais. Nosso exército foi incrível, mas tivemos um bloqueio. Tivemos? Já viu um bloqueio assim? Para quem disse que não estávamos bem, fomos ótimos na Venezuela. Aquilo foi uma guerra de um dia só. E eles têm um exército muito bom. Você sabe, é um país muito militarizado.
Nós tiramos um dos piores seres humanos do mundo, Maduro, e ele está na prisão aguardando julgamento. Mas o que ele fez com este país foi inacreditável, incluindo o fato de que, além das drogas, ele fez com que pessoas das prisões entrassem no país. Eles abriram suas prisões, permitiram que eles viessem para cá. Estamos tirando todos eles. Com a fronteira aberta de Biden e Kamala como chefe das fronteiras, ela cuidava das fronteiras, mas jamais ligou para a patrulha. E ela nunca foi à fronteira. A fronteira era um desastre. Agora está resolvido. Está resolvido onde não temos ninguém. E eu não faço esses números. 0. Pessoas entram pela nossa fronteira sul. 0. E isso tem sido anunciado agora todo mês nos últimos 12 meses. 0. Tivemos milhões de pessoas entrando, mais de 25 milhões de pessoas. Acho que mais do que isso sob o Biden. E na maioria das vezes não eram pessoas que você gostaria. Eles eram traficantes de drogas, eles fugiram de lá. Pense nisso, todas as prisões. E não estou falando só da América do Sul, estou falando do Congo, estou falando de todo o mundo. As prisões foram esvaziadas. Elas foram esvaziadas para dentro do nosso país. Mas eles tinham os piores assassinos. Tivemos pessoas permitidas em nosso país que nunca deveriam, e eles entraram andando por uma política de fronteira aberta. E tudo o que estou dizendo é que vocês têm sorte de termos vencido esta eleição. Sim, por favor, vá em frente. Pode falar. Não. Sim. Vá em frente. Com quem você está? Diga seu nome e quem te acompanha. Obrigado, senhor presidente, por fazer isso. Iris Tal, da NTD, com uma mídia social ligada ao Epoch Times sobre comunismo. Você vem alertando os americanos em casa sobre os perigos do comunismo e agora está falando no palco mundial. Qual é a sua mensagem para as pessoas que vivem sob regimes comunistas e socialistas, mas também para aquelas que vivem em democracias, como na Europa e nos Estados Unidos, que talvez não tenham percebido o quão perto o comunismo chegou de casa? Sim, essa é realmente uma ótima pergunta. Mas veja, eu quero divulgar isso porque o que está se formando no país é o comunismo. E o comunismo é fácil de vender. Eu seria o maior comunista da história. Eu estaria ali junto com Lenin. Eu seria tão bom quanto qualquer um. Você tem aluguel grátis pelo resto da vida. O que eles não dizem é que você estará vivendo na miséria em 12 meses. Se você tem a casa de graça, alguém gostaria de ter uma casa de graça? Vamos tirar de alguém, vamos dar para você. Você terá assassinatos por toda parte. O comunismo é um desastre. Já foi provado ser um desastre por milhares de anos, com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Isso é muito importante. E sabe, é engraçado, um dos motivos pelos quais eu me saio tão bem com o público hispânico, eu bati um recorde. Os republicanos, eu tenho ótimos números para a eleição. Me ajude a ser eleito em uma vitória esmagadora. Os hispânicos, porque muitos deles vieram de países que eram essencialmente comunistas. Sejam radicais, socialistas ou comunistas, dá no mesmo, mas há uma pequena diferença. Quando dizem somos social-democratas, soa bem, não é bonito? É um termo perigoso, falo disso no TikTok, em todo lugar, e falo aqui. Você tem razão, isso se tornou internacional. Mas nunca funcionou e não vai funcionar. O que está funcionando é os Estados Unidos. Quero dizer, pense nisso. Há mais empregos do que nunca. As pessoas ganham mais dinheiro como nunca antes. Falo dos trabalhadores agora. Eles recebem salários mais altos que nunca. É o melhor sistema e, embora tenha falhas, tudo tem seus problemas. Mas tem sido incrível. E quando eu vejo o que está acontecendo e vejo esses canalhas conseguindo, quero dizer, eles são canalhas. Eu os observo. Eu conheço pessoas boas, conheço pessoas de qualidade. Essencialmente, essas pessoas são canalhas. E quando vejo o que eles estão dizendo, acho que são muito perigosos de várias maneiras. E eu disse isso. Depois pensei, poxa, essa é uma afirmação bem forte. Aí percebi, sabe, algumas pessoas disseram, acho que você provavelmente está certo. Acho que este país, com essa coisa que está acontecendo, está em mais perigo do que esteve durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se você falar sobre o 11 de setembro, se falar sobre Pearl Harbor, aquilo foi um grande perigo. Acho que o conceito de nos tornarmos comunistas, porque uma coisa que acontece quando você vira comunista é que nunca mais volta, nunca volta. Você morre na miséria, você morre de uma forma horrível. Você morre na miséria e fica tudo muito perverso e muito desagradável. Por favor, prossiga. Senhor presidente, Tyler Pager, do New York Times. Mês passado, o senhor disse que os líderes iranianos eram racionais, fortes e inteligentes. Hoje, disse que são escória, liderados por gente doente. O que mudou? E eles? Eu passei a conhecê-los, então já disse isso sobre muitos. Racionalmente, eles são bem mais racionais que o nível 1 e o nível 2. O nível 1 já era. O nível 2 já era. Este é o nível 3. Acho que eles são mais racionais, mas com base nas ações deles na última semana ou duas, não são. Eles não estão prestando um serviço ao povo.
Acima de tudo, passei a conhecê-los e hesito em fazer um acordo. Podemos negociar, mas hesito em fechá-lo. Trabalho concluído. Sim, por favor. Vá em frente, vá em frente, vá em frente, vá em frente. Obrigado, senhor presidente. Steve Sedgwick, da CNBC. Os mercados de petróleo subiram hoje cerca de 7%, tanto para o WTI quanto para o Brent. O mundo está levando a sério a sua palavra, senhor, de que o Moou acabou, de que o cessar-fogo terminou. O que acontece agora, senhor? Estamos à beira de um retorno total ao conflito? Eu vou te dizer o que acontece agora. Nunca veremos o Irã ter uma arma nuclear, porque isso é muito mais importante do que os números de que você está falando. Os preços do petróleo estão despencando. Agora eles vão subir um pouco, mas isso vai acabar muito rápido. Nós temos um excesso de petróleo agora porque tiramos todos aqueles navios do estreito e isso vai cair. E eu previ tudo isso. Eu estive certo sobre tudo e isso já faz muito tempo. Foi assim que me tornei presidente 3 vezes. Foi assim que venci 3 eleições. Fui muito bem na segunda, ganhei. Foi uma eleição fraudada. Mas eu estava certo e o preço do petróleo está caindo. Agora eu preciso garantir uma coisa, que não tenhamos lunáticos controlando armas nucleares. Então é isso que temos agora. Não há como eles terem uma arma nuclear. Temos câmeras, por exemplo, no local que faz lindos B2S a 1h da manhã. 10 meses atrás, explodiu. Eles explodiram aquilo. Temos câmeras, isso se chama força espacial lá no espaço. Mas temos câmeras que conseguem ler o crachá da pessoa indo até um local. Mohamed alguma coisa. Dizemos que é Mohamed alguma coisa, né? Ele está lá com paz. Bem, paz não vão te levar até lá. Nem as maiores máquinas do mundo provavelmente conseguiriam, se você quer saber a verdade. Está muito, muito abaixo, mas nós estamos observando isso. E se alguém for lá, é explodido. Então ninguém vai tocar naquilo. Eventualmente vamos pegar aquilo. Mas o que temos é isso. Isso acabou. Se não tivéssemos aquilo, eles teriam conseguido uma arma nuclear e teriam eliminado Israel. Se eu não fosse presidente, Israel não existiria. Agora fizemos isso 2 vezes, quando o acordo JCPOA, o acordo Obama, quando foi originalmente concebido, tudo foi para o Irã. 1,7 bilhão em dinheiro, centenas de bilhões de dólares. Achavam que podiam comprar a paz com essas pessoas. Não dá. O mais importante é que não se pode deixar lunáticos com armas nucleares. Nós impedimos. Isso também deveria ter ocorrido com outros países, mas não o fizeram. Stephen Nelson, do New York Post. Gostaria que você comentasse a especulação de que está deixando Ankara não no novo Air Force One por preocupações de segurança envolvendo o Irã. Hoje você falou 2 vezes sobre a possibilidade de eles te assassinarem e de talvez serem bem-sucedidos. Essa preocupação teve algo a ver com isso? Bem, eu falo muito sobre isso porque, você sabe, a vida de um presidente é muito perigosa. É 5,2%. Você sabe o que é um piloto de corrida? 1/10 de 1%. Um peão de rodeio. Isso parece bem perigoso. Quero dizer, é 1/10 de 1%. Não, é 5,2% se você não conseguir. Você deveria ter me contado. Belo repórter. Devia ter me dito antes. Nem teria concorrido. É uma profissão muito perigosa. Não, eu sou o número 1 na lista de alvos do Irã. Eles são pessoas adoráveis. Eu sou o número 1. Então eu não sei. Não posso dizer, mas nem me importo, pois faço o meu trabalho. E estou fazendo isso, espero, melhor do que qualquer um já fez, porque temos um país que está em alta e realmente bem-sucedido. Mas só menciono isso porque está na lista. Quero dizer, isso veio à tona. Saiu outra lista ontem, e eu sou o número 1 nela. Eu prefiro ser o número 1 no TikTok, mas sou o número 1 na lista de alvos para matar. Pode prosseguir. Oi, Sean McRitchie, New York Times. Mas por que você não está voando para casa no avião novo? Como é? Por que não vai no novo Air Force One? Ele está indo para a Europa, para uma das grandes bases, 2 ou 3 das grandes bases, onde podemos mostrá-lo ao pessoal. E nós vamos voltar para casa pelos métodos normais. Mas estamos levando ele para a Europa, para algumas bases, na verdade uma em particular, mas ele vai parar em algumas bases. Assim os soldados podem vê-lo, porque é realmente magnífico. Sim, por favor, vá em frente. Você quer ir? Ok, vá em frente. Senhor presidente, Harici Medya Tunçakok, Turquia. Senhor presidente, parece que a guerra com o Irã pode recomeçar. O que o senhor espera dos seus aliados europeus? Eu não acho que vai recomeçar. Acho que vai se resolver muito rapidamente. Eles atingiram alguns navios, então nós revidamos com muito mais força. Quando eles atacam, nós revidamos 10 vezes mais forte. Você sabe, nós revidamos muito mais forte do que eles. Nós temos equipamentos muito melhores do que eles. Talvez até... Me perguntaram se eu atacaria hoje. Talvez. Sim, talvez. Se eles atacam, nós revidamos. Usamos a linguagem deles. Nós falamos a língua deles. Não, eu não acho
Acho que qualquer coisa que acontecer vai acabar muito rápido e nós só vamos tornar tudo mais seguro, inclusive para o petróleo. O petróleo vai ser muito livre, muito fácil, e isso vai acontecer muito rápido. Temos a taxa harmoniosa, os barcos já se retiraram. Quero dizer, há um jorro de petróleo agora mesmo. Temos muito petróleo. E não, qualquer coisa que acontecer vai acontecer muito rápido. Nós não vamos. Nós não estamos procurando. Nós não estamos buscando algo a longo prazo. Ok, pode prosseguir. Vermelho com a senhora Nau. Você disse hoje que os países com quem você está, senhora Nau, mas senhora Nau o quê? É uma rede ruim. Por que você gostaria de trabalhar para eles, senhora Nau? Imagina, queriam sair, usaram o NBC por vergonha. Prossiga. Você mencionou hoje que países como Espanha, Itália e Reino Unido não apoiaram o ZEUA na guerra contra o Irã. Esses países deveriam ser atacados? Os EUA estariam lá para isso? Bem, vou te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a Espanha tem sido muito ruim. Mas, sabe, a Itália tem sido boa. E quase todos os países têm sido bons. Eles só tiveram um momento ruim. Eles não nos ajudaram. Nós não precisávamos da ajuda. Mas se tivéssemos querido a ajuda deles, eu disse, aliás, se eu quiser ajuda, Senhor, preferiria ficar à margem. E eu não gostei dessa resposta. O Reino Unido respondeu de forma ainda mais estranha. Saíram. Perguntei se queriam ajudar. Eles disseram, queremos, mas queremos esperar até que a guerra acabe. Isso não estava no espírito de Winston Churchill. Então, sim, olha, vou te dizer uma coisa. Só posso dizer que se tem uma palavra que resume o dia de hoje, é unificação. Nunca vi nada igual. Cada um desses países, eles nos amam. Eles se amam. Foi uma unificação tremenda. Foi algo bonito de se dizer e também foi uma pergunta muito justa. Verde, é? Você está vestindo verde, certo? Obrigado, senhor presidente. Eda Turul, da Haber Global TV, Turquia. Senhor presidente, após sua reunião com o presidente Erdogan, o senhor pode nos dizer se você e o presidente Erdogan chegaram a um entendimento sobre o retorno da Turquia ao programa F-35 e o futuro da cooperação de defesa entre os Estados Unidos da América e a Turquia? E o senhor acredita que as relações entre o ZEILEWA e a Turquia estão entrando em um novo capítulo neste momento? Bem, eu tive um ótimo relacionamento no meu primeiro mandato. Você se lembra do pastor Brunson? E ele foi preso por 35 anos. E eu liguei. Ele era realmente um herói evangélico. Um homem muito bom. E eu liguei para o presidente Erdogan e ele o libertou. Eu não paguei nada como Obama e Biden, que pagavam bilhões de dólares o tempo todo. Eu nunca paguei nada por ninguém. Eu apenas disse para ele, solte-o, solte-o. Mas nesse caso eu não disse da segunda maneira, eu disse da primeira maneira. Eu disse, olha, ele é um homem bom, ele é muito respeitado, é evangélico e eu gostaria que você o libertasse. E ele estava no meu escritório, no Salão Oval, no dia seguinte. O pastor Brunson, eu tinha um ótimo relacionamento com ele. Quando o sonolento Joe Biden assumiu, coisas ruins aconteceram em muitas áreas, na fronteira tudo ficou ruim. Nós éramos motivo de riso no mundo todo e tínhamos um relacionamento muito ruim com muitos países. Acho que a Turquia era um desses países. Mas isso mudou em 5 de novembro, quando tivemos a eleição. E é um dos nossos melhores relacionamentos. Temos um ótimo relacionamento. E eles estão falando sobre o avião F-35, que é o melhor avião e todo mundo quer. E nós temos que decidir para quem vamos entregá-lo. Quero dizer, minha inclinação, porque ele ficou fora de... Ele não é um grande fã do Bibi e não é um grande fã de Israel, mas ficou fora daquela guerra. Ele poderia ter entrado naquela guerra muito facilmente e não entrou a meu pedido, ele ficou fora daquela guerra. Ele tem sido um aliado muito bom. Quero dizer, o Marco pode te dizer que temos uma relação muito forte com a Turquia. É um país muito grande, é muito poderoso militarmente. É o segundo país mais poderoso da OTAN, é um país da OTAN. Então, se vamos ou não fazer isso, ainda não decidi totalmente, mas minha inclinação é dizer, olha, ele fez tudo. Ele nos ajudou de tantas maneiras diferentes. E você sabe quem mais tem sido bom para nós? A China. A China nunca entrou na guerra. Eles recebem 50% do seu petróleo do Estreito de Hormuz. Eles nunca entraram na guerra. Eles nunca disseram, vou enviar um navio, 5 destroyers de cada lado do navio. Eles nunca fizeram isso. Não, ele foi. O presidente Xi tem sido ótimo. Todo mundo tem sido meio que ótimo, para ser honesto. Sabe por quê? Porque eles respeitam o nosso país. De novo, eles riram do nosso país. Eles achavam que éramos um bando de tolos. Eles viam um presidente que não conseguia falar, não conseguia andar. Ele foi um desastre. Eles perderam o respeito pelo nosso país.